agora nós vamos às explicações sobre a lei orgânica. A lei 75/93, que também, evidentemente, como já esperado, gerou várias questões aí no concurso do MPU, ok? Relativamente ao MPU, julgue os itens a seguir. Embora os Ministérios Públicos, né, os MPEs, junto aos Tribunais de Contas, sejam órgãos autônomos, independentes do MPU e dos MPs, dos Estados, aplicam-se aos seus membros os mesmos direitos e vedações e também a forma de investidura. A resposta é certa, não só por conta da lei orgânica, mas também pelo mandamento constitucional, né, que estabelece exatamente essa regra, colocando também aqueles membros do Ministério Público que vão atuar junto ao Tribunal de Contas a obrigação, né, de também entrarem por concurso e, evidentemente, sofrerem as mesmas imposições. Então é isso aí, essa também está certa. Vamos ver mais uma? A Constituição Federal autoriza ao Ministério Público da União a exercer a representação judicial da Fundação Nacional do Índio em casos excepcionais e relacionados à defesa dos direitos das populações indígenas. Essa resposta está errada. É bom saber que o artigo 129 da Constituição Federal, ao tratar das chamadas funções institucionais do Ministério Público também, a lei orgânica, né, 75/93, trouxe uma ideia diferente. Que ideia é essa? De que o Ministério Público da União, né, o MPU, e também quando for na órbita dos estados, os MPs, deverão atuar na defesa da população indígena, e não da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio. Então, na verdade, aqui eles colocaram uma questão, não vou dizer para induzir o candidato a erro, que a organizadora não faz isso, mas uma questão capciosa, de modo a exigir você separar. Fundação Nacional do Índio é uma pessoa jurídica, e se é uma pessoa jurídica, ela vai tratar dos interesses dela, já o Ministério Público não vai tratar dos interesses dela, vai tratar dos interesses de quem? Dos índios, ok? Então, por isso tornou aí a questão com essa resposta. Vamos ver mais uma? Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal poderá ser destituído antes do término de seu mandato, mediante representação do governador do DF e deliberação da maioria absoluta da Câmara Legislativa do DF. Resposta errada, a atuação não é do governador, mas sim do presidente da República, e também resposta errada, porque a atuação não é da Câmara Legislativa do Distrito Federal, mas sim do Senado. Portanto, ficou errada. Vamos mais uma? O Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República entre integrantes do MPU, com mais de 35 anos de idade, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, exercerá a chefia do MPU. A resposta é certa. O chefe do MPU é, de fato, o Procurador-Geral da República. Lembre sempre que o Presidente da República é quem vai nomear ele, mas quem aprova o nome realmente é o Senado por maioria absoluta. Está tudo certo, ok? Vamos mais uma questão? Acerca dos direitos, das garantias, das prerrogativas dos membros do MPU, julgue os próximos itens. Nesse sentido, considere que a sigla CF, doravante, sempre que pregada, refere-se à Constituição Federal de 88. Pois muito bem, vamos lá. Aos membros do Ministério Público é garantida constitucionalmente a vitaliciedade após 2 anos de exercício no cargo, ressalvada a perda do cargo por sentença judicial transitada em julgado. Resposta correta, né? Eles gozam mesmo das garantias. Lembram quais são elas? Vitaliciedade, inamovibilidade, redutibilidade de seus subsídios. Essa vitaliciedade adquirida aí após 2 anos, fim desse período, ele não pode mais perder o cargo, salvo se houver uma sentença judicial transitada em julgado, daquela que não cabe mais recurso. Vamos à próxima? Em uma das garantias estabelecidas pela Constituição Federal aos membros do MP é a inamovibilidade absoluta. Resposta errada. Inamovibilidade, sim, absoluta não. Porque tanto a Constituição Federal como também a lei orgânica estabeleceu que ele pode ser removido sim, né? Não de maneira compulsória, né? Arbitrária, mas ou porque ele pede para ser removido ou quando tiver demonstrado o interesse público. Portanto, a inamovibilidade não é absoluta. Outra. O procurador da República que tenha ingressado na carreira após a promulgação da Carta Magna da Constituição Federal poderá exercer o cargo de secretário estadual de Segurança Pública desde que esteja em disponibilidade. Resposta também errada. Vocês que estudaram, que vieram aí na pegada do concurso, descobriram.
que os membros do Ministério Público só poderão acumular, na verdade, uma função de magistério. Fora isso, é proibido, né? E em todos os casos, quando ele quiser exercer outra atividade, especialmente a política, ele terá, evidentemente, que abrir mão do cargo. Ok? Vamos ver mais? Em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, julgue os itens subsecutivos. Vamos lá. Compete ao CNMP apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos funcionais e administrativos praticados por membros do MPU e dos MPs dos Estados, podendo revê-los, fixando prazo para a adoção de providências necessárias à sua correção e, se for o caso, desconstituí-los. Pois é, ficou errada a questão, porque o Conselho Nacional do Ministério Público ele não pode desconstituir os atos praticados pelos membros do Ministério Público. Portanto, tornou a questão errada. Ok? Vamos mais uma? Comporão o CNMP, além de membros do MPU e do MPEs dos Estados, da magistratura e da advocacia, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, um indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado. Realmente essa questão está certa. Está exatamente como está previsto lá no artigo que cuida do CNMP, né? Então lá tem membros do MP, tem magistrados, não é? Tem advogados e também tem aí os cidadãos, que são 2. Não esqueça que o presidente dele é quem? O Procurador-Geral da República. Ele também é o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Ok? Vamos mais uma? No tocante às garantias institucionais do Ministério Público, julgue o item abaixo. Aqui é sobre a função, hein? Em função da autonomia financeira e administrativa assegurada ao MP pela CF, o aumento do valor dos subsídios dos membros do órgão pode ser realizado por meio de ato normativo do Procurador-Geral da República. A questão está errada. Importante lembrar que para poder ter aumento em remuneração, vencimento, subsídio, é necessário lei, não é? Então tornou a questão errada. Então eu faço voto que você tenha conseguido ir bem na prova. Espero que você faça uma revisão aí das questões que eventualmente você errou. É sempre bom estar de posse da Constituição e da lei nesta hora. Evidentemente que se você tiver conseguido ir bem na prova, faça bom uso do cargo. Boa sorte a você.